E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar do nosso primeiro código em Arduino, que vai ser o Blink, que é nada mais do que a gente fazer piscar um LED. Mas antes eu preciso falar para vocês qual o código mínimo que a gente precisa ter para carregar qualquer código no Arduino. Vamos lá então. Bem pessoal, é o seguinte, para a gente poder carregar qualquer código para o Arduino, a gente precisa de duas funções que são essenciais para o microcontrolador funcionar. São elas as funções setup e loop. Todas essas duas funções são funções do tipo void, o que significa que elas não retornam nada, não tem retorno. A função setup ela é executada somente uma vez quando o Arduino é inicializado, ou seja, quando a gente liga ele na tomada, quando a gente conecta uma alimentação de modo geral, ou então quando a gente pressiona no botão de reset que a placa do Arduino fornece para a gente. Depois que a função setup é executada, o microcontrolador vai executar a função loop. Enquanto o Arduino estiver sendo alimentado, essa função loop vai ficar executando. E todas as instruções que estiverem nela vão ser executadas eternamente. O Arduino, como qualquer outra linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento do Arduino permite que nós façamos comentários e isso ajuda bastante, pessoal, para quem está lendo o nosso código e até mesmo para nós mesmos, porque, por exemplo, a gente escreve um código agora, daqui a um mês a gente vai ler esse código, se for um código muito grande, provavelmente, quando a gente for pegar para ler esse código, a gente vai se embaralhar um pouco, a gente não vai entender algumas partes, a gente vai demorar para entender. Se for um código que a gente não trabalha todo dia, né? E aí, quando a gente comenta, fica muito mais fácil de entender depois. Fica muito mais fácil para quem está lendo o nosso código entender o que que a gente quer, a mensagem que a gente quer passar, seja nós mesmos ou outra pessoa qualquer. Para a gente fazer comentário no código, a gente utiliza essas duas barras verticais. E tudo que tiver depois dessas barras, o compilador vai ignorar. Ou seja, ele não vai considerar aquilo como sendo uma instrução. É como se tudo que tivesse depois da barra não existisse para o compilador. Existe uma outra forma de comentar o código também que eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente for carregar nosso código na prática. Está aqui o exemplo que a ideia do Arduino fornece para a gente, que é contendo aqui as funções setup e loop, como eu falei, ambas são do tipo void. E aqui entre as chaves, a gente vai colocar nosso código. Bem, feito isso, nós finalmente podemos literalmente meter a mão na massa. Nosso primeiro experimento, que é o mais básico, é o experimento de fazer um LED piscar. Essa figura mostra pra gente o Arduino, um LED e um resistorzinho. O circuito que a gente vai utilizar é muito simples. A gente vai precisar de uma placa do Arduino, um LED e um resistor. Eu não recomendo vocês ligar o LED diretamente na porta, como muitos fazem por aí. O resistor ele serve justamente para limitar a corrente que vai passar pelo LED. Se a nossa fonte fornecer uma corrente maior do que o LED é capaz de suportar, ele vai queimar com certeza. Então, a gente vai escolher um resistor. No próximo slide eu vou falar como escolher o resistor para a gente poder ligar no nosso circuito. É importante também falar, pessoal, que o LED ele tem uma polaridade, já que ele é um diodo. O LED é um diodo emissor de luz. Todo diodo ele tem um terminal negativo e um terminal positivo. O positivo a gente vai ligar na alimentação e o negativo a gente vai ligar no GND. Se a gente ligar inversamente, se a gente ligar ao contrário disso, nós estaremos aplicando ao LED uma tensão reversa. E se a gente aplicar uma tensão reversa muito alta, também vai fazer o LED queimar, que ele tem um limite, certo? Isso varia de LED para LED. Cada LED tem o seu datasheet e lá a gente pode saber qual a tensão reversa que a gente pode aplicar. Na dúvida,
não ligue o LED ao contrário, senão ele provavelmente poderá queimar. Cada LED ele tem uma coloração própria e dependendo da cor, o resistor que a gente vai escolher ele pode variar de um LED para outro. Cada um tem uma queda de tensão e uma corrente diferente. Então, a gente tem que verificar qual é a queda de tensão do nosso modelo de LED escolhido. Os LEDs mais comuns, pessoal, são o vermelho, o verde e o amarelo. O vermelho varia de fabricante para fabricante, mas no geral a queda de tensão dele é de 1,8 volts. Então, segundo a lei de Ohm, a resistência vai ser a tensão em cima do resistor e a corrente que passa sobre ele, que é a mesma do LED também, já que o circuito está em série. Como eu falei, no LED vermelho a queda de tensão é de 1,8 volts. A gente precisa saber qual a queda de tensão no resistor. Então, ora, o pino digital do Arduino fornece para a gente uma tensão de 5 volts, em nível lógico alto. Se a queda de tensão no LED é de 1,8 volts e a tensão total é de 5 volts, quanto vai sobrar para o resistor? 5 menos 1,8 dá 3,2. Agora que nós temos o valor de tensão, a queda de tensão no resistor, a gente pode calcular o valor da sua resistência. Nós precisamos também da corrente que vai passar pelo LED, que é a mesma que vai passar pelo resistor, já que o circuito está em série. Então, na maioria dos LEDs, a corrente é de 20 mA ou 0,02 amperes. Dessa forma, o valor da resistência vai ser 3,2 dividido por 20 mil vai dar 160 ohms. Esse seria o valor ideal de resistência. Não existem, pessoal, todos os valores de resistores vendidos comercialmente. A gente tem alguns resistores que são comerciais. O 160, coincidentemente, ele tem no mercado. Então, a gente pode comprar exatamente esse de 160 ohms. Ora, nada impede a gente de utilizar um valor maior de resistência. Se a gente usar um resistor maior, a única diferença vai ser que a intensidade, o brilho do LED vai ser menor, já que vai passar menos corrente. E se a gente utilizar resistores menores, vai aumentar um pouco o brilho. Não é recomendável utilizar resistores menores do que 160, pois a corrente pode ultrapassar esse valor que nós calculamos. Bem, aqui está alguns valores de queda de tensão e de corrente em LEDs. Como eu falei, o LED vermelho ele tem uma queda de tensão de 1,8 volts e uma corrente máxima de 20 miliamperes. Isso vai variar de fabricante para fabricante, pessoal. Isso é apenas uma média para LEDs de 5 milímetros, que são aqueles mais comuns que a gente compra em lojas de eletrônica. Vamos para o código nesse momento. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai ter que escolher uma porta digital, onde a gente vai ligar nosso LED. E a gente configura essa porta através do comando pmode. Através desse comando, a gente vai dizer se a nossa porta vai ser de entrada ou de saída. Quando a gente configura uma porta de entrada, de entrada digital, a gente está dizendo para o microcontrolador que a gente quer receber informações naquela porta. Isso é útil quando a gente vai ligar sensores, que a gente vai estar capturando informações do nosso ambiente. E o Arduino vai converter essas informações através do conversor analógico digital e vai nos dar um valor. Nesse caso, a gente quer fornecer uma tensão para alimentar o nosso LED. Então, a nossa porta vai ser uma porta de saída, como está ali, output. E o número da porta, né, que a gente vai escolher. Agora uma pergunta. Esse comando ele deve estar na função setup ou na função loop? Eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora, pensem um pouco e quando vocês tiverem a resposta, resumam o vídeo.
Bem, a resposta correta seria na função setup, porque como eu falei, ela vai ser executada uma vez quando a gente ligar o Arduino ou quando a gente apertar reset. Então, quando a gente for configurar a porta do nosso que a gente escolheu para ligar nosso LED, a gente não vai precisar ficar configurando ela toda vez. A gente vai precisar configurar somente uma vez quando a gente ligar. Então, a melhor alternativa, o melhor caso seria utilizar esse comando na função setup. Se a gente usasse no loop, toda vez ele iria ficar executando esse comando. E isso, toda vez ele iria ficar executando esse comando, o que poderia haver um gasto maior de energia. Agora a gente já setou o nosso pino como saída e a gente vai fazer ele acender e apagar. Para isso a gente vai usar a função digital write e por meio dessa função a gente vai aplicar no nosso pino um nível lógico alto ou um nível lógico baixo. O nível lógico alto vai representar os 5 volts, que é a tensão máxima que o Arduino fornece na porta digital. E o nível lógico baixo vai ser o 0 volts. Então, para a gente acender, a gente vai usar o digital write na porta que a gente escolheu e esse comando write aí, que vai aplicar o nível lógico alto. Bem, como o nosso LED está conectado na porta digital e no GND, quando a gente usar esse comando, vai haver uma diferença de potencial e a corrente vai fluir pelo nosso circuito. Para a gente apagar o LED, a gente vai usar o mesmo comando, a mesma porta, só que agora a gente vai aplicar o nível lógico baixo, por meio do low, ok? O microcontrolador, ele vai executar todos os comandos que a gente utilizar, ele vai executar o mais rápido que ele for possível para ele executar. E o mais rápido para ele é questão, sei lá, de milissegundos ou talvez microsegundos. E dessa forma, a gente não vai poder enxergar se a gente colocar, se a gente utilizar as funções para acender e logo em seguida para apagar o LED, a gente não vai conseguir enxergar ele acendendo e apagando. Porque ele vai fazer isso de forma muito rápida e o nosso olho não vai conseguir enxergar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que introduzir uma pausa entre uma função e outra. A gente vai mandar o microcontrolador parar, literalmente, de fazer qualquer coisa e só esperar um tempo que a gente quiser. A gente faz isso através da função delay, que ela interrompe o nosso programa. E a gente vai, lógico, escolher o tempo que a gente quer interromper. O tempo dessa função, pessoal, é em milissegundos. Ou seja, se você quer interromper o programa por 1 segundo, nós temos que colocar o valor 1000 aqui dentro. 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. 2000 milissegundos equivale a 2 segundos e assim por diante. Bem, esse aqui é o sketch do nosso código. E vamos lá fazer isso na prática, pessoal. Como eu falei no início da aula, esse daqui é o código mínimo que a gente precisa para executar qualquer código no Arduino, que ele contém as funções setup e loop. Então, vamos escrever o nosso código para fazer acender e apagar o LED. Eu vou fazer um comentário aqui, lembrando que comentários a gente utiliza as 2 barras e pode escrever qualquer coisa que o nosso compilador vai ignorar. Então, piscando o LED.
Como eu tinha falado também, existe outra forma de fazer um comentário. Se a gente quiser, por exemplo, fazer várias linhas de comentário e não quiser ficar usando essas barras toda hora, a gente vai utilizar dessa forma. A barra seguido de dois asteriscos. Percebam que o resto do código ficou como forma de comentário também, porque tudo que vem depois disso aqui, todas as linhas que vêm após isso, ele vai considerar como sendo um comentário. Beleza, e como é que a gente faz para fechar isso? Na outra linha, a gente vai utilizar o asterisco e a barra. Pronto, descomentei o resto do código. E só vai ficar comentado o que tiver aqui. Entre esses dois, entre a barra e a outra barra aqui fechando. Beleza. Então, este tutorial exemplifica como fazer um LED piscar. As duas linhas foram comentadas, sem eu precisar utilizar o barra barra. Isso é uma outra forma de fazer comentários, e aí fica da escolha de quem está programando. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Setar nosso pino como uma saída digital, através do comando pinMode. Não esqueçam que, como a linguagem utilizada no Arduino é essencialmente C++, nós temos o Sensitive Case, que os comandos são sensíveis à letra maiúscula e minúscula. O pinMode aqui está em maiúsculo. Se eu escrever minúsculo, o microcontrolador não reconhece. Tanto que não ficou em laranja. Todos os comandos eles vão ficar em laranja aqui para a gente. Então, pinMode, o nosso primeiro parâmetro é o número da porta que a gente escolheu. Nesse caso eu vou escolher a porta 13. E ele vai ser uma saída digital. Output. Não esquecendo também do ponto e vírgula, certo? Eu poderia também colocar esse comando aqui no loop. Mas como eu falei, pessoal, não é necessário o microcontrolador ficar repetindo essa instrução, porque quando a gente declara aqui, ele vai ficar o resto do programa inteiro. A gente vai utilizar o programa inteiro ele sendo uma saída. Então a gente não precisa. Basta uma vez a gente falar isso no microcontrolador. Se a gente colocar ele bem aqui, vai haver um consumo maior de energia e a gente não quer isso. Então o mais correto seria colocar aqui no setup. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que acender nosso LED, certo? Porque quando a gente inicializa, por meio dessa função aqui, automaticamente o pino digital fica em nível lógico baixo, por padrão, certo? Então a gente vai acender nosso LED pelo digital write, W maiúsculo, vai escolher o pino 13, que foi o que a gente escolheu, e eu vou colocar nível lógico alto nele, tá? Agora eu vou usar o mesmo comando, só que eu vou apagar o meu LED. Porta 13, nível lógico baixo. Se a gente carregar o nosso código do jeito que está aqui, como eu falei, nosso olho não vai conseguir enxergar o LED acendendo e depois apagando. Então, a gente vai interromper o programa por 1 segundo. A gente vai ver o LED aceso por 1 segundo. E a gente vai ver ele apagado também em 1 segundo. Tá. Vou só comentar aqui. Como saída digital. S
5 volts ao pino 13. Interrompe o programa por 1 segundo. Fornece nível lógico baixo ao pino 13. E bem aqui eu vou interromper de novo o programa em 1 segundo. Interrompe o programa por 1 segundo. E agora eu vou carregar esse programa no meu Arduino. Deixa eu só ligar aqui meu Arduino. Lembrando sempre, pessoal, de verificar, escolher a placa certa, no caso o Arduino Uno. E travou aqui, beleza. E a porta também, que não está aparecendo aqui, né? Por que não está aparecendo aqui? Vou já descobrir. Tá aqui. No meu computador aqui, ele está aparecendo na com 3. Pode ser que no de vocês seja com 4, com 5, com 6. Às vezes aparece a porta com 1 também. Só que a com 1 nunca vai ser utilizada pelo Arduino, porque o sistema, o Windows, vai reservar ela para outras coisas. Então eu seleciono aqui porta com 1. É muito importante escolher a placa certa e a porta certa também. Senão nossos programas nunca vão carregar. Eu posso carregar aqui. Se tiver tudo certo, ele vai funcionar. Aqui ele diz quanto de memória ele teve que alocar para executar todos esses comandos. O máximo daqui quanto eu usei, não sei. Beleza. Eu vou, de propósito, eu vou escrever aqui o digital write com W minúsculo e vou tentar carregar para minha placa. Ó, quando eu faço isso, a ideia diz pra gente que ele verificou um erro, que é justamente aqui, ó, essa função digital write com W minúsculo, ela não existe, ela não foi declarada. Da mesma forma, se eu esquecer um ponto e vírgula, por exemplo, no final de um comando, ele vai me dar o erro que não tem o 2 pontos esperado antes de delay. Antes desse aqui, deveria ter um 2 pontos bem aqui. E ele não deixa a gente carregar o código enquanto tiver algum erro. Então, sempre que der algum erro no programa de vocês, tentem ler, porque ele diz pra gente exatamente em qual linha isso aconteceu e qual foi o erro. Às vezes os erros são simples, às vezes não são tão simples assim e a gente acaba demorando um pouco para descobrir. Bem, pessoal, como eu não tenho uma câmera para poder mostrar para vocês meu Arduino funcionando na prática, eu vou usar aqui esse simulador, que é um simulador muito bom, que eu vou estar utilizando em alguma das aulas. E nele eu tenho aqui uma protoboard, que ela vai ser muito útil para fazer a conexão dos meus componentes aqui. Eu vou ligar meu LED, meu resistor. E bem aqui em componentes, eu tenho diversos componentes que eu vou poder utilizar. Eu vou clicar aqui em todos os componentes. Eu vou dar uma ampliada aqui. Ó, tenho resistores, capacitores, diodos, indutores, transistores, LEDs que eu vou utilizar, baterias. E tem um Arduino aqui para baixo também, ó. Tem o Arduino Uno e o Arduino Micro. Eu vou adicionar aqui o meu Arduino Uno. Tá aqui meu Arduino Uno. Deixa eu tirar esse zoom daqui. Beleza. Bem aqui, ó, em Code Editor, eu posso programar meu código.
vocês vejam que o código padrão aqui já é aquele que tem na ideia do Arduino, do Blink, certo? Eu vou apagar e vamos construir o nosso código aqui, em tempo real, certo? O que eu sempre preciso para carregar programas no Arduino, as funções setup, e loop. Funções setup e loop. Vamos construir parte por parte e ver o que acontece. Eu vou inicializar, como a gente tinha escolhido o pino 12, certo? O pino 13, desculpa. E ele vai ser minha saída digital. Vamos carregar o código e ver se acontece alguma coisa. Aham, esqueci o ponto e vírgula. Erro de... que acontece muito, tá? Não deveria, mas acontece. Bem, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês é que a placa aqui do Arduino... Tá bom. A placa do Arduino... Bora, mexe. Ah, sim, tem que parar a simulação aqui. Tá, eu vou arredar pra cá. Aqui em cima. Então, deixa eu ampliar aqui em cima do Arduino. O Arduino, ele tem conectado na porta 13 dele, esse LED bem aqui. Então, a gente pode utilizar o exemplo de fazer acender e apagar um LED sem utilizar nenhum hardware a mais, que o próprio Arduino já tem dentro dele esse LED aqui, que está conectado na porta 13. Então, se a gente fazer aquele nosso código para a porta 13, esse LED aqui vai acender e apagar. Então vamos lá, vamos acender ele através do comando digital write. Porta 13, write. Ok. Vamos ver vamos carregar esse código desse jeito e ver o que acontece. Upload and run. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas o LED ele está aceso. Tanto é que se eu apagar aqui, digital write 13 low, ó, apagou, tá? Foi aquilo que eu falei, ó. O nosso olho não consegue ver o LED acendendo e apagando, porque o microcontrolador executa essas instruções muito rápido e o nosso olho não consegue captar com essa rapidez. Então eu vou ter que introduzir uma pausa aqui de 1 segundo. 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Puta que pariu. Bem, e aqui a gente pode ver claramente o nosso LED acendendo e apagando. Certo, pessoal? Se eu não quiser ficar toda vez escrevendo aqui a porta 13, porque num código extenso pode ser que eu não lembre qual a porta que eu estou utilizando, ou até mesmo para ficar melhor, eu posso fazer isso utilizando uma variável. Então eu declaro aqui uma variável do tipo inteira, já que a porta digital é um valor inteiro, né, de 0 a 13, então eu vou criar uma variável do tipo inteira, chamar ela de LED e atribuir ela o valor 13. Então, agora, ao invés de 13, eu posso escrever aqui LED. E aqui também LED.
e o programa vai fazer a mesma coisa que fazia antes. Olha aí, funcionou. É claro que quando eu aloco uma variável, eu estou consumindo um pouco mais de memória, dependendo da variável que eu esteja utilizando. Assim, uma coisa muito importante. A variável eu declaro aqui fora. Porque o que acontece se eu for declarar ela, por exemplo, dentro aqui do setup? Vamos tentar carregar aqui. Ó, ele me deu um erro, porque ele me deu um erro na função loop. Ele está me dizendo que a variável LED não foi declarada dentro da função loop. Então, se eu declaro a minha variável aqui dentro do setup, eu só vou poder fazer referência a ela aqui dentro da função setup. Então ela fica sendo uma variável local. A mesma coisa se eu declarar ela aqui no loop. Ela vai ser uma variável local dentro da função loop. Se eu declarar ela aqui fora, ela é uma variável global e vai poder ser utilizada tanto nas funções setup quanto loop, como em outras funções que eu possa estar criando além dessas duas, tá, pessoal? Nada me impede de criar uma função nova. Agora vamos montar nosso circuito utilizando a protoboard. Deixa eu fechar aqui o editor por enquanto. Vamos lá para a protoboard. Vamos adicionar nossos componentes, que no caso é um resistor, que a gente já calculou o valor, e um LED. Eu vou utilizar o LED vermelho mesmo, tá? Ó, reparem que o LED aqui tem duas perninhas, uma que está torta e uma que está reta. Essa que está torta é a perna maior do LED, que é o anodo, é onde a gente vai ligar o nosso positivo. E essa reta aqui é o catodo, que é o negativo, é a perninha menor. A perna maior também, ela tem um chanfro aqui nessa parte aqui do meu LED. E é fácil a gente ver quando a gente pegar um LED de verdade, quando vocês forem montar o circuito de vocês. Eu vou ligar aqui. E meu resistor. Eu vou conectar em série com o meu LED, tá? Deixa eu passar ele para cá. Então, eu vou colocar aqui o valor de resistência, que a gente calculou era 160, lembra? Ó, o resistor de 160 tem essa coloração aqui, marrom, azul, marrom. Cada cor de resistor, gente, significa uma resistência diferente. Esse aqui é o meu terminal positivo. Eu vou ligar no pino 13 do Arduino. Deixa eu ajeitar aqui. Terminal positivo eu ligo no pino 13. E o negativo eu vou ligar aqui. Vamos iniciar nossa simulação e ver se vai funcionar corretamente. Ó, o meu LED está acendendo e apagando, junto com esse LED daqui. Certo, pessoal? Fácil, né? Beleza. Se vocês estiverem utilizando as versões mais recentes da ideia do Arduino, vocês vão ver que em um novo código a ideia já fornece para a gente as funções setup e loop. Nas versões mais antigas o código vinha assim em branco, não vinha nada. E eu poderia escrever, mas se eu quisesse também eu podia vir aqui em básico, nos exemplos básicos, e carregar o baré mínimo, que era justamente
que mostrava pra gente essas duas funções básicas para o Arduino funcionar. Eu não sei porque eles mantiveram nessa versão atual, né? Já que qualquer novo pedaço de código já vem com o barra mínimo carregado. Acho que só mesmo porque já vinha nas versões anteriores, né? Não quiseram tirar, mas tudo bem. Essa foi a nossa aula de hoje, em que a gente aprendeu o código necessário para funcionar qualquer programa no Arduino, e nós aprendemos também a fazer um LED piscar. Esse último link, esse link bem aqui, é o site daquele simulador que eu utilizei para mostrar para vocês o programa funcionando. Ele é muito bom, tá? Só que eu ainda não explorei muito ele. Essa é a primeira vez que eu estou utilizando com vocês. Na verdade, é a primeira vez que eu estou utilizando esse site aqui. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.